impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Minhas emoções não me dominam. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em nada é impossível, Senhor. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites, não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Ao contemplar a criação, Jesus me inspira uma canção. Que toda a terra erga um som pra adorar teu nome, seu nome. Poderoso e forte é seu nome, esperança nele há, seu nome. Que as nações o reconheçam, nenhum outro pode salvar, só Jesus. Em seu nome nós oramos, vem encher nosso viver.
forte é seu nome, esperança nele há. Seu nome é Jesus, que as nações o reconheçam. Nenhum outro pode salvar. Seu nome, poderoso e forte é. Seu nome, esperança nele há. Seu nome, que as nações o reconheçam. Nenhum outro pode salvar. Jesus, seu nome, poderoso e forte é. Seu nome, esperança nele há. Seu nome, que as nações o reconheçam. Nenhum outro pode salvar, só Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs do Encontro Target 2020, agora um Target Online. É uma alegria poder estar com vocês nesse evento e compartilhar com vocês da palavra. Esperamos que todos estejam bem e que o Senhor esteja mantendo vocês com o coração animado e com o coração cheio de esperança. Agradeço a organização por me convidar uma vez mais para estar com vocês e para compartilhar com vocês algo sobre o tema de tecnologia e teologia no novo mundo. A minha parte é a parte da teologia nesse novo mundo. Bem, nós estamos passando por um impacto histórico profundo, muito intenso. Essa pandemia, de fato, provocou uma parada brusca, provocou uma inversão de agenda, a gente teve que rever o conceito de prioridades, trouxe novos temas, novas perguntas, mas também mexeu em águas antigas, trouxe temas antigos que foram postergados por muito tempo. Também essa pandemia revelou situações que nós desconhecíamos, as proporções e a intensidade da desigualdade com que o nosso país vive ficou mais ressaltada durante esse período. Mas também essa pandemia nos permitiu ver coisas novas, ver coisas boas. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui foram essas oportunidades, essas iniciativas cidadãs, muitas vezes anônimas, né? Solidárias, que mostraram para a gente que mesmo em situações difíceis, algo novo brota, novas possibilidades brotam e algo novo pode nascer de situações difíceis. E eu gostaria de ressaltar esse aspecto, que em situações difíceis, o protagonismo que os anônimos têm na história. E de que, de alguma forma, esses anônimos na história em tempos difíceis também provocam uma renovação teológica, uma renovação para a missão da igreja. Esses anônimos, eles têm uma ação rápida na história, a ação deles é muito leve na história. Muitas vezes, a maioria das vezes, sem uma coordenação central. Eles agem por impulso, agem de forma generosa, agem de forma sacrificial. E essa ação, por ser anônima, ela é difícil de registrar, parece episódica muitas vezes, mas com o passar dos dias, nós vamos vendo as consequências e reconhecendo a importância. A gente vê que uma árvore nasceu, mas a gente não consegue identificar quem plantou. Mas o efeito histórico, o impacto histórico dessa ação anônima está ali registrado. Algo foi feito para que essa árvore nascesse. Alguém lançou a semente aqui e essa semente produziu um fruto. Então, essa ação dos anônimos em circunstâncias adversas promove uma renovação na missão da igreja, na prática missional da igreja. Provoca uma renovação teológica na igreja, porque essas ações
provocam novas perguntas, provocam perguntas mais profundas. Essas ações também têm novos aportes sociais. Essas ações provocam novas iniciativas, novas experiências sociais. Então, essa ação, apesar de ser anônima, ela pode produzir uma renovação na missão da igreja, ela pode produzir uma renovação teológica, à medida das novas perguntas que vão surgindo, e também nos mostram novas experiências sociais. O Novo Testamento relata o impacto da ação de anônimos em um contexto de muita diversidade, em um contexto de um novo mundo. Como é que esses anônimos reagiram à pressão que receberam, e o resultado da ação desses anônimos é muito impressionante. Tem impactos magníficos. Eu gosto muito dessa passagem da Escritura que nos fala desses anônimos agindo em situações adversas. Eles lidaram com a vida de maneira diferente, eles provocaram ações missionais da igreja distintas, o que levou a perguntas novas, desafios novos para lideranças, desafios novos para a teologia, desafios novos para a maneira de agir. Atos capítulo 20, quando narra o surgimento da igreja de Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 20, quando narra o nascimento da igreja de Antioquia, é muito interessante que Lucas, sendo um médico e historiador, ou seja, alguém preocupado com detalhes, narra assim no versículo 20. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Alguns deles. E não é interessante isso? Sendo Lucas um historiador e um médico, ou seja, duas profissões preocupadas com detalhes, a maneira como ele descreve a ação desses anônimos é: alguns deles foram anunciando o evangelho. O contexto, vocês lembram, o contexto é perseguição da igreja em Jerusalém, a morte de Estevão, e como resultado da morte de Estevão, eles vão caminhando em direção ao norte, e quando vão caminhando em direção ao norte, eles vão compartilhando o evangelho, anunciando o evangelho. Então é um contexto de adversidade, uma coisa que surge para destruir a fé da igreja, é justamente essa coisa que surge para destruir a fé desses cristãos, que Deus utiliza para fazer com que a missão seja promovida, que a missão avance. E aí a gente precisa se perguntar, né, como é que a gente ora em situações de adversidade? Muitos de nós preocupados em saber quando nós vamos voltar para o templo, quando vamos voltar a nos reunir fisicamente, mas a pergunta é possível fazer missão em situações adversas? É possível fazer missão quando as coisas vêm de encontro a gente, fazendo com que a gente pare de viver da forma como nós estávamos vivendo e agora temos que reconfigurar a vida e perguntamos, é possível fazer missão assim? Bom, esses cristãos que estavam em Jerusalém responderam de maneira positiva, mesmo que motivados por uma perseguição, mesmo que fugindo dessa perseguição, dessa ameaça que havia matado Estevão, isso não foi empecilho para que numa situação adversa eles seguissem fazendo a missão. E foi o que fizeram. Saíram e foram anunciando o evangelho. E aí Lucas vai descrevendo a ação desses anônimos ao longo do processo. E é interessante porque em Jerusalém eles eram perseguidos, mas em Antioquia eles foram pela primeira vez chamados cristãos. O seu modo de vida, a forma como se conduziam, lhes fizeram receber um novo adjetivo, de perseguidos a cristãos. Houve uma renovação também teológica, houve uma ação pastoral distinta. Nós temos, por exemplo, a ação pastoral de Barnabé, que vai para Antioquia observar o que estava acontecendo, enviado pela igreja de Jerusalém, e chegando lá ele percebe a necessidade da igreja e traz um novo líder, traz Paulo para ajudá-los durante aquele período da fundação daquela igreja. Então há uma ação pastoral distinta, uma renovação na maneira como a igreja caminha e lidera esse processo.
Há outras perguntas. A igreja deixa de ser uma igreja monocultural para ser uma igreja multicultural. E essas perguntas redundaram em cartas como Gálatas, essas perguntas redundaram em Concílio de Antioquia, de Jerusalém. Então, uma renovação teológica, novas perguntas surgidas em um novo contexto da experiência da obediência à fé ao Senhor. E era uma ação de anônimos, como eu disse para vocês. Esses anônimos, agindo em obediência ao Senhor nessa nova cidade, provocou uma renovação teológica. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, é um grande debate teológico. Afinal de contas, o que significa ser cristão? E então os anciãos da comunidade da igreja tiveram que se reunir para chegar a um consenso com relação a esse tema. Provavelmente o livro de Gálatas foi escrito um pouco antes do Concílio de Jerusalém. Ou seja, Paulo teve que sistematizar esse pensamento, essas perguntas novas que surgiram nesse contexto. Uma outra coisa interessante é que ali mesmo de Antioquia, que o Senhor, o Espírito Santo, separa Paulo e Barnabé para a sua segunda viagem missionária. Ou seja, em Antioquia é o berço das missões estrangeiras. De lá eles saem para Chipre. Ou seja, o Evangelho ganha outros espaços geográficos. Então nós temos, numa experiência, numa ação de anônimos da igreja, uma revitalização do modo de vida, de perseguidos agora a cristãos. A adversidade que veio impedir que o Evangelho avançasse, aqui uma nova experiência social, uma nova experiência como igreja. Nós temos uma renovação teológica. Antes, uma igreja monocultural, agora uma igreja multicultural, e você tem que fazer novas perguntas. Você tem um líder experiente como Barnabé, mas agora essa nova situação exige uma nova liderança, uma liderança como Paulo. E essas novas perguntas trazem uma renovação teológica. O Concílio de Jerusalém trata com essas novas perguntas, o livro de Gálatas trata com essas novas perguntas, e temos também a segunda viagem missionária, ou seja, uma revitalização completa dessa igreja. Vamos ver então algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção com vocês desse anúncio de anônimos. Então, essa é uma igreja fundada por anônimos, não menciona nada de espetacular, não tem nenhuma ação de apóstolos aqui, nenhum milagre, fala somente do anúncio do evangelho a essas pessoas de vários povos, e mostra como esses anônimos, por meio do anúncio do evangelho, vai ultrapassando barreiras étnicas. Então, nós temos uma nova comunidade de informação, um novo experimento social. Se antes a igreja estava focada ou com uma presença majoritária de uma só cultura, agora nós temos outras culturas. O Evangelho se torna o ponto de agregação desse novo modelo, dessa nova experiência social, uma comunidade internacional, uma comunidade formada por várias etnias. Sempre essa discussão é uma discussão muito séria. Na experiência da história de missões da igreja, por exemplo, já se fala, uma das falhas da experiência missionária da igreja na África, por exemplo, foi não levar a sério o que diz respeito à reconciliação entre culturas, a reconciliação entre etnias. Então, o Evangelho aqui promove um aporte cultural muito importante. Eu me lembro de um texto escrito pela Aspásia Camargo, no Jornal do Brasil, há muitos anos atrás. E ela, estudando sobre o crescimento da igreja evangélica, como cientista política, ela fez a seguinte observação: a proliferação das seitas protestantes, promovendo o espírito gregário, a solidariedade e a autoproteção, como demonstrou o censo recente do ISER, é um sinal evidente de que uma verdadeira sociedade civil está surgindo, com novas redes de interação. Enquanto o Estado se enxuga até o limite de só lhe restar pele e osso, a sociedade organizada se expande. Então, Aspásia Camargo vê no crescimento evangélico, sobretudo periférico no Brasil, o surgimento de uma nova sociedade civil, promovendo o espírito gregário, a solidariedade e a autoproteção. Olha o aporte cultural
do crescimento evangélico na sociedade brasileira. É bem verdade que a gente reconhece o crescimento, reconhece esse aporte cultural, mas a gente precisa discutir, né, em que direção vai esse aporte. Se vai na direção de um fortalecimento de uma sociedade realmente democrática ou se vai na direção de uma ameaça à democracia. Essa é uma outra discussão para um outro encontro. Mas o fato é que esse crescimento do evangelho foi visto pela Aspásia Camargo como sendo novos modelos de uma sociedade plural e inclusiva. Novos padrões éticos serão destacados aqui. A igreja como primícia da nova criação, com uma atitude crítica aos limites dos construtores urbanos. A igreja inserida, mas não assemelhada, ultrapassando barreiras étnicas, né? Então, nós temos aqui um novo horizonte de missão da igreja, novas perguntas, nova experiência missional, nova experiência social, novos experimentos sociais aqui. Uma outra coisa que me parece chamar a atenção dessa novidade, dessa situação, é o desafio para a nova liderança que surge aqui. O texto descreve que, em versículo 23 e 24, o perfil de líder que era Barnabé. Diz assim, 23. Este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Eu gosto desse detalhe. O texto diz que quando Barnabé chega ali em Antioquia, a primeira coisa que ele faz, ele se alegra. E o motivo da sua alegria é que ele reconhece a ação de Deus no meio do povo ali em Antioquia. Ele não traz a fórmula de Jerusalém, nem impõe o modelo de Jerusalém a essa igreja em Antioquia. Ele reconhece a ação de Deus. É a primeira coisa que ele faz. Ele reconhece a ação de Deus. Ele vê os sinais da presença de Deus. Ele vê sinais da ação de Deus ali e se alegra. Se alegra, fica cheio de gratidão e encoraja os irmãos, anima os irmãos a continuarem no seu projeto. Ele é descrito, e aqui Lucas, que é detalhista, nesse caso ele vai detalhar essa personalidade Barnabé. Versículo 25, ele diz que Barnabé, versículo 24, que ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, ele, quando fala dos cristãos, alguns, mas agora quando chega a Barnabé, ele é detalhista. O interessante é que esse homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, Barnabé, reconhece a necessidade daquela igreja. E ao reconhecer a necessidade daquela igreja, ele pensa, essa é uma igreja multicultural. A solução para aquela igreja não está em Jerusalém. Ele vai até Tarso e busca Saulo, alguém que teve um encontro pessoal com o Senhor, alguém que foi formado teologicamente aos pés de Gamaliel, alguém que tinha uma família multicultural, ou seja, ele foi um líder escolhido para aquela situação que correspondia à necessidade daquela comunidade. Uma comunidade multicultural, bom, Paulo sabe viver em situações assim. Uma comunidade que precisa de uma boa base bíblica sólida, bom, Barnabé estudou bastante aos pés de Gamaliel. E uma comunidade de cristãos, bom, Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor. Eu imagino a preocupação que os crentes de Jerusalém devem ter ficado quando souberam que Barnabé havia trazido Paulo para ajudá-lo ali e não foi buscar em Jerusalém a solução para aquela igreja. Uma nova situação demanda respostas novas. Uma nova experiência de igreja demanda situações diferentes, demanda situações e iniciativas diferentes. Então, Barnabé com Paulo fica ali durante um bom tempo, e depois de um bom tempo, eles são chamados e separados por Deus e são enviados como missionários para Chipre. Situações novas. Então, uma igreja que nasce na adversidade. O Senhor utiliza essa adversidade para levar essa igreja a um novo momento. Esse novo momento é capitaneado por esses alguns anônimos que levam a experiência da missão da igreja, que anunciam o evangelho e, ao anunciar o evangelho, provocam o surgimento de novas perguntas teológicas, provocam o surgimento de uma nova comunidade cristã
com um modelo distinto da comunidade de Jerusalém e provoca a possibilidade do surgimento, da expansão do evangelho para outras localidades e nasce ali então uma nova igreja com um novo aporte cultural. E eu gosto demais dessa expressão, né? Eles antes eram chamados de alguns perseguidos e agora são chamados de cristãos. Novas perguntas como resultado dessa nova experiência da igreja. O que a gente percebe é que toda a adoração sempre deve desembocar em missão. Toda adoração deve desembocar nesse ato de obediência e missão. Eu gosto da citação de Justo Gonzalez, quando fala sobre a igreja de Antioquia. Ele diz o seguinte: aquela igreja em Antioquia tomou consciência de si mesma, assimilou o evangelho, de tal modo que se tornou capaz de compartilhá-lo em termos novos, que se adaptavam à missão que Deus lhes estava encomendando. Essa é a descrição que Justo Gonzalez faz da igreja de Antioquia. Novo modelo de vida. Antes uma igreja monocultural, agora uma igreja multicultural. Antes perseguidos, agora são chamados de cristãos. Uma renovação teológica. A ação pastoral da igreja provocou novas perguntas. Essas novas perguntas fez com que um líder experiente trouxesse um novo líder, de Barnabé a Saulo. Essas perguntas teológicas que surgem nesse contexto, surgem e provocam um concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Provocam um debate profundo, como nós vimos no livro de Gálatas. Leva a igreja a essa segunda viagem missionária, essa experiência de levar o evangelho para outros lugares. Toda adoração deve desembocar em missão. E Deus nunca nos envia para lugares ideais. Deus sempre nos envia para lugares reais. E esses lugares reais nos apresentam desafios. Desafios para a nossa forma de ser igreja, desafio para a nossa forma de pensar teologia, desafio para a nossa ação pastoral nesse contexto. Estamos vivendo períodos difíceis e desafiantes. Esse período que estamos vivendo não é um empecilho para a missão. Esse período o Senhor mesmo pode utilizar e vai utilizar para que provoque uma renovação na ação da igreja. Novas perguntas estão surgindo como resultado dessa pandemia, que nós precisamos nos perguntar que tipo de resposta a igreja vai dar frente à nova realidade que está sendo exposta nessa pandemia. Além disso, novos problemas surgem, mas nós sabemos que a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje, será suficiente amanhã para nos conduzir e nos levar. Deus não nos envia para lugares ideais, Deus nos envia sempre para lugares reais. Quais são as novas perguntas teológicas que o teu entorno de obediência missionária estão provocando? Qual tem sido a ação dos anônimos na tua localidade? Que situações novas têm surgido que provoca a você uma revitalização? Como é que você tem formado os seus líderes para esse novo momento? Quais são as novas perguntas teológicas que esse momento que nós estamos vivendo tem produzido no Brasil? Eu gosto muito das afirmações do pastor Arzemiro Hoffmann no seu livro A Missão Urbana, a cidade na missão de Deus, que ele diz que a igreja são essas primícias da nova criação, essas primícias que são reveladas na sociedade, quando a igreja se coloca a serviço desses projetos de missão, que a fé cristã é uma atitude crítica aos modelos idealizados e ideologizados da cidade, que a fé cristã é essa atitude crítica que se envolve em ações proativas em bem da cidade, em bem da vida, que a missão urbana é o protesto contra a ruína da cidade, que o evangelho vivido pela igreja é o protesto contra, em relação a esse
tudo aquilo que levanta para trazer a morte na cidade. É bem verdade que muitas vezes a igreja se comporta muito parecida com o seu entorno, e ela passa a ser uma caricatura do entorno. Em situações assim, as perguntas não são novas, a teologia não é nova. Muito pelo contrário, em situações assim, nós somos uma caricatura do nosso entorno. A igreja, em vez de ser parte da solução, é parte do problema. Mas uma situação adversa, vivenciada por anônimos, em obediência ao Senhor, levou à revitalização da missão da igreja, levou à revitalização da preocupação pastoral da igreja, levou uma revitalização da teologia da igreja. E nós temos tudo isso registrado no Novo Testamento. Nós temos aqui nessa experiência de formação da igreja de Antioquia um excelente momento, uma excelente passagem, um excelente marco de referência para entender o nosso momento. E tudo isso, obra do Espírito Santo por meio de alguns, esses heróis anônimos, fiéis a Deus, que revitalizaram a igreja, a teologia e a prática pastoral no passado e que hoje são utilizados por Deus para revitalizar a missão da igreja, a nossa prática pastoral e a nossa teologia no presente. Deus abençoe vocês. Eu espero que essas poucas e breves palavras e reflexões possam encorajá-los a voltar ao texto bíblico, meditar na fundação da igreja de Antioquia e prestar atenção nesses registros da história por onde passam os anônimos. Quem são esses anônimos? Por onde eles passam? O que eles fazem? O que eles provocam? Um grande abraço, uma alegria enorme poder estar com vocês nesse dia. Deus abençoe. I miss you. I wish I could be with you. I think about you all the time. You know, it's literally when I think about Brazil's in my mind, it's in my heart, and then sometimes I feel it's even in my stomach. You know why? It's because you know how much I love pão de queijo, right? If you follow me on Instagram, you know I'm making it all the time. I take pictures of it because I love it so much. I eat it often. So at some point in time during the week, pão de queijo is in my body. Anyways, again, like I told you before, I feel Brazilian, and I feel I understand a lot of the pain or a lot of the struggle that you may be going through. And I have a word for you that's been in my heart for a while, and I've been wondering how to codify it, to put it together, and it came succinctly to me in this past week. So, you know, a lot of us, if you're like normal people, you want to go back to the norm again. You want to get back to the routines. And so you'll see leaders, you know, whether they're pastors or business leaders or school leaders, we're trying to make it as normal as before the pandemic. But the question is, are we supposed to go back to the norm? Or is there something more that God wants us to experience? And I believe that's true. When you think about this period of time, usually we just think negatively, but think about all the positive things that have happened. We've learned how to cook, like pão de queijo, and I've learned even how to make carrot cake. Not as good, I'm sure, as Sydney, but I've learned how to make some pretty good gluten-free, from scratch cake, and my friends love it. And then I've also learned how to make bread. I've even enjoyed during this time how to like washing dishes. And I found that washing dishes, the pedanticness of it or the monotony of it helps me to be fully present. Because I realized I wasn't fully present before. You know, I was so future oriented a lot that I would stay busy thinking about the future even when I was in a current activity. So much to the point I couldn't enjoy the moment. And then, you know, some of us, we think about the past so much that we live a life of regret where we said, man, I wish I would have or I could have, I should have done that. But what's difficult for us is that we can't focus on the present. We can't fully be. And I think maybe this is what God wants us to do, is to learn how to enjoy the now. Because we're Christians, we are so future oriented, thinking about heaven, thinking about someday. But my belief is we can enjoy heaven on earth. We can experience Him and all His beauty
and all the magical supernatural qualities that we're called to live in. But what does that look like when we're still trying to get back to normal? So I want to address this today with some very practical ideas. I want you to look at sometime Luke chapter 10, and you know the story. And for sake of time, I'm not going to read it, but please read it. In Luke chapter 10, this religious expert comes to Jesus, and he asks Jesus, "What must I do to have eternal life?" And Jesus says, "Well, what does the law say?" And the young leader says, "Well, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and then your neighbor as yourself." And Jesus says, "You've answered correctly." And then Jesus says, well, or he says to Jesus, and he asks him, "Who is my neighbor?" And then Jesus, in a beautiful way, to me, I feel he does it, Asian style, where he doesn't give a direct answer, but he tells a story. And he tells a story that you're familiar with of the Good Samaritan. And when you read this story, and especially during the context of which we live now, you could feel that this was like a story of race. There was racial conflict. There was racial tensions between the Jew and the Samaritan. And the Samaritan was the half Jew, half Gentile. Interestingly enough, the hero in the story is not the Jew, it's actually the Samaritan. Because the Jew is the one that got robbed and beat up and stripped of his clothes and was ready to die. But then what do you see happen? You see a religious leader coming down the road, and he sees the one who has been hurt, this Jewish man, and then he walks to the other side of the road. He has work to do. He's just still doing his routine. He's going to go forward with it and not stop. He's going to choose to not be disrupted. The second person you see is still another religious person. It's not someone at the top of like the religious hierarchy, but someone like in the middle. It's an assistant in the temple. And this person stops and sees, but then also decides to pass by as well. And then you see the Samaritan, the person of another race, the one the Jew would hate or despise, not want to be with. This is the one who helps him. What's crazy about this story is several things. Number one is, when you think about the religious leader, a lot of times we live in our own world, our own culture. And what's become important for a lot of us is our own agenda, what we think is best according to our culture. But when these things are happening around us, we don't stop, pause, and try to see what maybe God is saying to us. And I think this is what's happening with many of those who follow Jesus today, and even churches and church leaders, is we're so caught up in doing church again, where we go back to the norm of our Sunday services, our singing together, and then our small groups, Bible studies, if we're more serious about Jesus, that we're not paying attention to maybe a larger thing that God wants us to see. Some of the most dangerous people, I believe, in the world are people who are religious, who are Christ followers, and they argue for their actions based upon their religion, and when many times not a relationship with God. The same thing happened with the temple assistant. But what was different? What was different about the Good Samaritan, who was the hero of the story? Well, the Good Samaritan, he stopped. He allowed his plans to be disrupted. And he paused long enough to help the man and bandage his wounds. He then stayed longer, where he put the man onto his donkey, and they took him to an inn where he continued to take care of him and stayed the night with him. And then he even left money for the continued help of his healing. And then he told the innkeeper, if there's any more things this man needs, I'm going to be coming back, and I'll stop again to help him out. I love this. You see, this is what I believe that God may be calling us to do wherever we are, as a church or as a company or as an organization or even our own families and friends. Maybe the thing to do before we try to rush back and get to normal again is possibly see what God's trying to say we're supposed to change. And I know one thing I think he wants us to maybe change is how we view worship.
We've reduced worship, if we're honest, to the sermon by one person, to the singing we do together, and to our small group Bible studies. If you think about it, it's so much more. Every one of us, who know the church and have been involved in it, know that our models of church are built upon Luke 10, that we're supposed to love God, the vertical relationship, and love our neighbors. Everyone says that's why we exist. But again, we've reduced this type of worship with God and our interaction with man as just kind of something that's in a box, something that's centered within an organizational church, which is not bad. We all love to sing. We all love to hear a great sermon by one person. And so we can continue that. But I would also say there's something more. What is the more that worship should look like? And does God talk about that? I say, yes, he does. In the New Testament, Jesus talks about how he's come to give freedom to the oppressed. Also, we know in Isaiah 58, he tells us this worship of religion where we just fast and we pray is not many times real worship, but what he advocates as real worship is to love the widows, to love the poor, and to take care of those who've been imprisoned, those who've been excluded. And then if you go to James chapter 1, verse 27, he tells us what true religion is, which is again to love the widows and those who've been hurt or oppressed. This is what? This is justice. So I think the broader definition of worship isn't simply what we do on Sunday during 2 hours of time, listening to one person preaching a sermon and then singing songs that only really we know, but not our coworkers or people in our neighborhoods. And it's more than just maybe having a Bible study with our same group of people every week. You know what worship also is? It's justice. It's about action. It's about doing something outside the walls. So what if this definition of worship could be 24/7? What if it could be every day? So just as much as we get inspired during our services on Sunday, we could be inspired Monday through Saturday. And we could be energized by our work, by our interactions with individuals. What if we didn't feel like we had to preach or to sell anything, but just be alive with Christ? What would it look like if we're not religious or feeling like we have to memorize something that's not really what is our own words, or try to put together a package so people would buy it? What would that look like? And I think there's some really practical things we can do. Okay, there's 3 things that I like to suggest to you, that when you think about worship and our interaction with God, that it's beyond just a 2-hour experience. Again, which is good. We're not saying that it's bad, but what if it looked like if it's the other days? 3 things I want you to consider and pray about. Number 1, our worship, when we think about justice and we think about our relationship with God, can be these 3 categories. Number 1, communion. Communion. Jesus said, before he left at the Last Supper, he says, do this in remembrance of me. Take the bread, take the wine. But whenever we think of communion, usually we think of a small piece of stale bread maybe, and then a small bit of grape juice. But when they would do communion in the Bible, there'd be a love feast associated with it, a bountiful meal. And so what are we supposed to do together? Eat together. That's why I told Pastor Sidney, since he's a chef, man, he's a perfect model that God has put up as a leader. So he could model for us how to be a chef for other people, how to cook and serve food for others. Because as we eat together, something divinely spiritual is released. And we know that's the presence of Jesus. So he says, when you eat, remember me. Now, the big question about our communion is not just eating food and pausing and turning off our phone so we could pay attention and stop looking at the TV, but look at each other. What are we supposed to think about? Well, we need to think about who we're eating with. Our first choice is going to be our friends and our church friends, of course, and our family members. Yes, this should be our first category of people we think about. But what else? It's eating with people who don't know Jesus. It's just not feeling, again, we have to preach to them, but we just love them. We serve them. We get to know them. Communion with those who are our neighbors, because when we read Luke 10, this is someone who is
hated by the one who's being helped, the Jew. This is someone of a different race, someone that they would both feel uncomfortable with each other. But the Samaritan, he disrupted his plans. He didn't go back to his normal business. He stopped it for that period of time just to love that one. So in the same way, we need to sit and have communion. The second thing that I like you to consider doing together, whether it's your family, your church, or your company, is to also institute the focus on conversations. Well, conversations about what? Well, our stories. When we think about listening to God, we commonly think about, again, a sermon, or maybe, reading the Bible, which is really true. And then sometimes I find maybe 10% or less will hear a voice from God. Others may see visions and dreams. These are all really great ways God speaks to us. But you know how I think God will speak to us that we don't really use this muscle that much? I think God will speak to us through our eyes. As we observe, and then as we touch people and we interact with people and are physically present with them, He will speak to us through the people in our lives. And then if we'll take the time to have a conversation where we hear their stories, then God gives us guidance into the steps that we're supposed to take. Remember that we are all made in the image of God. So we carry His likeness, which is His character, His energy. So to me, the people around us are like windows into God's heart. So as we're interacting with the humans around us, and remember, God tells us to do that all throughout the Bible, to encourage one another, to love one another, to make sure we're not forsaking the gathering of ourselves together. He encourages us to be with each other. Why? It's because we start to understand God's heart and as we get to relate to people. But specifically, what are we supposed to do? Listen to each other's stories. Let's see one another's stories as sermons. Yeah, literally, as you hear a person's story, it gives you insight, just like many times you'll even get during a message. So it's not just one person that we have to listen to, it's the people around us. It could be our children, it could be our family, it could be our friends. And again, people we don't even know, as we get to know them, God will speak to us. So God will speak to us, and we need to have conversations with people around us, people not like us, meaningful ones where we share stories. But also we need that solitude with God, right? That conversation with the Lord where we're just mostly listening, so you don't feel bad, because sometimes we're thinking, I have to pray for this long and I have to get all these words out. When no, it's more important just to listen, to see where God's fingerprints are. What's He doing in your life? And then try to ascertain that, and then you respond to that. And then it's important to look at your surroundings, right? To have this conversation. As you're looking at people around you, as you're looking at your own life in solitude, as you're interacting, what happens is your surroundings also start to paint a picture. This is the situation you're living in, like the pandemic or the racial injustice. If you look at the surroundings of this moment, God is helping us to see where there's been so much inequity, so much pain historically in our nations, whether it's Brazil or America or Asia, wherever it is, there's been these inequities of people who've been oppressed, who've been like that Jewish person who's been left by the side of the road, but we just kept doing our thing. We want to go back to normal, our same culture. And I think God said, no, if you're really going to love me, it's just as important. If you're going to love me, you got to love this person who's by the side of the road. This is how we worship. It's not just simply on a Sunday morning during 2 hours. It's loving the people in our neighborhoods, people in the streets. So you know what this tells me? That there's actually like a sound in the ground. Not only a sound in the sanctuaries of our churches, but there's a sound in the ground to be heard. That as we walk the streets like Jesus did, we can hear His voice. We'll start to see His presence and feel His presence. And then life gets so much more exciting, where you don't have to wait till just Sundays. You can live it every day. So what do? It's about communion. Let's start eating together. Let's plan that in church where we're spending time together. And I know some of your churches are already doing this, but not again just with our own people. Let's train and show people how to do it at church, but how to do it in their own homes or in their company lunch rooms. How do they make sure that people are intentional about that? And secondly, make sure that we're having conversations with people that are close to us,
but also people that we don't know. Not trying to witness like we typically are, where we're preaching at people, but more importantly, exercising these other muscles, not with our lips, but with our bodies, our arms and our legs. Let's show people with our life. Let's demonstrate the love of God without feeling like we have to persuade anybody, because that's not our job. That's the Holy Spirit's job. So communion, conversations, and the last one to me is so critical. It's generosity. Let's activate generosity. This is how we worship God. Because as God's given to us, like it says in Genesis 12, as he blesses us, it's just a natural response to bless others, because we start to overflow. So, as we listen to God, as we experience him and have these conversations in solitude and with people, and we feel overjoyed by God, what happens, our cup is so full. We're so full of joy and grace, and we feel this abundance that we want to give it back. And this is really what we have to do right now in our society, not only just in our church buildings, but we have to do this in our workplaces, our neighborhoods. We have to be generous. So what does that generosity look like? I think it'd be as simple as, as you walk the streets of your cities, as you check out and see what's going on, God will burden you with both the things that are broken and the things that are beautiful. And as you're responding to that, he'll show you and develop creative ideas of how you can love people very practically. For the Samaritan, it was so practical, right? He met the immediate needs. When he was there, he saw the person was hurt. So he just took care of it. He didn't preach to him a sermon. He didn't tell him to sing some songs. He didn't tell him to come to a Bible study. He loved him. The best way he could express God's heart was to love him, to stop, to disrupt his plans, because the greatest treasure we can give, the greatest investment that we can be generous with is our time. So as we take time and we disrupt our plans and we disrupt our regular routines, what happens is we start to worship God by our loving actions. If you look at James, he talks about this. He says, faith without works is dead. So again, our worship is not simply with our heads and a belief. It's going to demonstrate itself by the activity of our other muscles beyond our lips and our brain. So generosity. The other things we could do that would be so fun is, there's going to be some coming economic hardships that are even more hard than right now as robotics comes into play and people are going to literally lose their jobs. So our churches need to create not only internships like for pastors and missionaries, but how about residencies? And what if we do this even in our companies, where we create incubators and residencies for people as they pivot and they're trying to develop a new mindset, a holistic mindset, a spiritual one of how to engage the world, but we also practically help them with their personal lives, relational lives, and their work lives. What if we had an intentional effort to create incubators and residencies for our own family members in our church or our network or our communities? Now, wouldn't that be amazing? I encourage some of the companies I work with to do this. So they're doing that now. They're creating incubators focused on brown and black and Asian people. I love it. The other thing that we can do to really help and to move forward with generosity is look around us and identify who are the people who've been left out. In America, they've been the brown, the black, and the Asian people. And so what do we have to do to change that? Well, we have to systemically change that, right? And I like what some my black and brown friends have said. They go, you know what? We don't need Christians to apologize to us about the mistakes their ancestors did. Because we rather have the Christians or the leaders, instead of apologizing to us for what their ancestors did, why don't they rebuild and reimagine the systems that their ancestors built and then create something new that would give everybody access, everybody justice? I love that idea. You see, for us to really change, and to be generous, we have to look at our power structures within our own companies and churches. Like, who's a part of our staff? Who's a part of our boards? Who do we have in the incubator, the residency, and the internships of our institutions? Who are we intentionally trying to reach out to that don't have access to the resources we do, that are culturally not like us, like that Jewish person? How do we do that? So to us, we have to intentionally go after these people because, again, we're going to commonly just hang out with people like us.
So we have to step out of our networks. We have to get to know other people and then find those people and give them placement within our own organizations to accelerate into the dreams God has for them too. See, this is generosity. And then maybe some of you may be doing what some of my friends are doing. You know, they're creating these angel funds or venture funds where literally they're putting resources together, financial resources, where they're helping to encourage entrepreneurs through the financial and human or wisdom capital to give to these leaders to help them fulfill their business plans or their dreams to change society. Why can't a church do that? Why can't a company do that? Why can't we create funds to invest in our own people if they've been vetted through training in our own system, and then we've watched them and we've seen their character? Why can't we invest in them? You know, I tell people, we do this all the time, and I think I mentioned this before in Alphaville, that, you know, we invest in pastors and missionaries. We have a missions budget. Well, what if we open that up for our people and for our city, where if people went through our process of leadership development, that they could put together a deck or a plan to show to our business people and our spiritual leaders, and then they would present it like on Shark Tank, but we won't call it Shark Tank. I tell people we'll call it Dolphin Tank because we're Christians. And then we go ahead and invest in them. You see, that's the revolution. That's my dream. But I know that's not only my dream. When I look at this time, my belief is this pause is not for us just to go back to normal again, where we do the same thing we used to, just a little bit differently. But my belief is that God desires for us to be fuller in our expression of worship, where we literally see the beauty of God in broader and better ways than ever before. We are called to be people of justice. So I leave you with this thought. You know, my sister, I don't talk much about her, but she's always been a part of my life, right? She's my older sister. And I have this picture, and this beautiful picture of my sister with me in a pool when I was in Japan. I was born in Korea, but then when I was almost 2, we went to Japan and stayed there for a couple of years. My sister would always look out for us. She was just special in that way. But my sister, she was watching me, and I was having fun in the pool. I was so alive. And if you look at that picture, she was always that way ever since I grew up, even to this day. Where, you know, when my family was going through the turmoil, and my mom and my dad were fighting, my dad had an affair, my sister was the one that was like the rock to keep our family together. Then when I went to university, you know, she didn't, and she chose to keep working to support me. And then when I graduated from university and then graduate school, and then I settled into my first job in the east side of America, my sister moved her family from the west side of America to be with me. And then when I moved again to California, she moved her family again to be with me, to always support me. I remember my sister, literally, when I was learning how to speak when I was younger, I would think I did horrible, but my sister would come alongside me and say, "Dave, that was amazing. That was so good. Thank you very much." She goes, "You're going to be a great communicator, Dave." My sister always saw the good in me. She was that safe place where she was just communicating this love of God that I didn't even understand when I was younger. But now when I look back, my sister was worshiping God by the way she interacted with me. And I saw the presence of God just by her loving actions without her preaching to me. I still remember the night I was in my room and I had been partying hard when I was younger, and I was running away from God because of everything I was seeing in my family. And I believed there was no God, or God didn't care. And so I didn't care about my own life. So I was just drinking and doing, you know, not really good things. And I remember coming back home, sneaking into the house late, and my sister didn't hear me. But I heard her in the bedroom that was next to me. And I could hear her crying. And she was praying for me. Just praying for me. That's a haven. That's someone who in the midst of great pain in the family, she became a bright light. Not simply by her words, but by her life.
The exercise of her spirituality was not just with her lips. It was with her hands, her feet. It was with her soul, where she constantly wanted the best for me. I think if we capture this, if we can understand that during this pause, that we can do some of the things we used to do, it's not bad. But God wanted us to have a fuller experience of worship. That also Monday through Saturday, we can experience His presence as we do justice, as we look out for the outsiders, as we love them purely, without any strings attached. The beauty of God flows throughout then the whole earth, and many will come to know Him through our love and through our unity. My friends, we bless you. Can I pray for you now? God, touch each person here. Just hold your hands out, receive this. Touch each person here. May they sense your presence, your joy for them, how much you love them right now, from their head to their toes. Fill them with your energy. Take away any doubts, any fears, any mistakes they made, any worries about the future. Help them see the beauty of the moment, all the wonderful resources you've given them to them right now. We just bless them, God, with your joy, with your grace, with your generosity, with your ability to commune with people and have wonderful conversations. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tome o coração e a minha mão, purifica-me com o teu favor. Mesmo quando fraco sou, te louvo. Mesmo sem canção ou som, te louvo. Quando faltam letras pra falar, mais alto eu cantarei. A ti eu cantarei. Tire o monte em mim, mar de lágrimas. Na tribulação, traga o teu favor. Mesmo em meio às lutas eu te louvo. Mesmo quando dói demais, te louvo. E se não fizer nenhum sentido, só a ti eu louvarei. Só a ti eu louvarei. Só a ti eu louvarei. Só a ti eu louvarei.
mesmo se o sol chegar, te louvo. E se a luta eu vencer, te louvo. E se o tempo aqui findar, te louvo. Só a ti eu louvarei, a ti eu louvarei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história, um pouco das minhas experiências. Agradeço o convite do pastor Sidney, da Igreja Batista Memorial de Alphaville. É uma grande honra poder estar aqui. É uma pena que eu estou aqui no auditório falando para um monte de cadeira e não poder ver os olhos, os corações, poder ser abraçado e abraçar por muitos irmãos e irmãs que estariam conosco. Mas hoje o que eu quero dizer para você é: o reino de Deus chegou. Jesus, ao final ou ao longo de sua peregrinação, a chegada de Jesus no mundo, ele simplesmente diz o seguinte: o reino de Deus chegou. Não é outro reino, não é outra pessoa, é o reino de Deus chegou. O que isso significa? O que isso qual é a expressão disso? Qual é a diferença de qualquer outra coisa que tivesse chegado e o reino de Deus chegou? O reino de Deus chegou é um anúncio da boa nova de Jesus e a boa nova do Pai de Jesus, dizendo que o sistema, que a maneira como se tivesse, tudo acontecia nesse mundo, simplesmente iria mudar, porque o reino de Deus chegou, o Filho do Deus chegou, ele morreu, ressuscitou e vivo está e anunciou: o reino de Deus chegou. E eu queria dizer para vocês que eu tive uma grande experiência na minha vida, um privilégio enorme de poder hoje ser parte de um grupo de liderança da Visão Mundial no Brasil, da World Vision no mundo inteiro. Nós somos uma organização humanitária cristã, sustentada e guiada por uma frase que começa a nossa declaração de missão, que chama: seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, servindo com os pobres e oprimidos. O que isso significa? O que significa fazer parte de uma organização como essa? A gente anuncia o reino de Deus todos os dias. Eu estou aqui hoje falando com você, e falando com todos e todas, simplesmente para dizer aquilo que eu faço todos os meus dias. Eu e 40 mil funcionários da Visão Mundial, nós anunciamos o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E eu quero dizer para você o que isso significa na prática, quando nós pensamos hoje no nosso mundo, no universo que a gente acredita, nesse mundo que está sendo recriado, reconstruído diante dessa pandemia. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, para mim, é uma alegria imensa e é um privilégio imenso trabalhar na Visão Mundial. Já falei isso e vou falar de novo. Porque nós fazemos parte, nós somos presentes em várias crises no planeta. A gente estava na crise da Somália, que assolou uma nação com fome, e lá estava a Visão Mundial anunciando: o reino de Deus chegou. Nós estávamos também na crise do Ebola recente, e nós estávamos lá anunciando: o reino de Deus chegou. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando nós anunciamos o reino de Deus e a gente chega para essas pessoas mais vulneráveis e avisamos e anunciamos que o reino de Deus chegou, é porque a gente disse assim: aquele momento que você chorava, aquele momento que você sentia dor, aquele momento que você tinha fome, o reino de Deus chegou, a comida chegou, a paz chegou e a libertação chegou. E eu queria dizer para vocês que, enquanto líderes, anunciar o reino de Deus chegou na nossa vida, na nossa casa, nas nossas comunidades e principalmente nas nossas empresas, é mudar a maneira de fazer e construir um mundo. Não adianta mais a gente pensar só no meu, na minha família, na minha casa, na minha esperança, naquilo que é meu. Não é possível mais. A pandemia tem nos transformado.
Eu costumo dizer recentemente para alguns amigos meus que anunciar o reino de Deus e dizer que o reino de Deus chegou é começar a solidariedade e a generosidade. É impossível a gente simplesmente continuar vivendo e construindo um mundo sem a solidariedade e a generosidade. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você é: doe, se doe, doe de você, doe da sua riqueza, doe da sua família. Vai para além disso. Abra um espaço para que Deus te abençoe, para que Deus te transforme e use você, e use suas riquezas e os seus talentos para transformar o outro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não dá para a gente fechar os olhos e achar que, ajudar o mais pobre, o mais vulnerável é coisa de comunista, esquece isso, é impossível. Não dá mais para um mundo continuar sobrevivendo sem o mínimo de transformação de nós mesmos. Nós temos que pensar no outro, nós temos que se voltar ao outro. Não é à toa que o mercado financeiro, eu vim do mercado financeiro, a minha carreira começou no mercado financeiro e era muito engraçado quando a gente falava de ONG, todo mundo fazia piada aqui no Brasil. O Brasil não tem esse histórico de filantropia. Já no mundo tem muito. E nesse ano, um pouco antes da pandemia, no Fórum Econômico Mundial, o maior fundo de investimento chamado BlackRock, você pode buscar na internet e compreender, ele disse o seguinte: pessoal, nós não vamos mais investir dinheiro em empresas que não pensarem em 3 coisas: no social, no meio ambiente e na sua governança. Ao longo dessa conferência da Target, você vai aprender sobre governança, sobre liderança, e eu quero vir dizer para você o seguinte: você precisa pensar no social. Você precisa pensar no que vai acontecer no mundo após essa pandemia. Se o mercado financeiro, que detém o capital e que define o investimento de tudo, está dizendo que não vai colocar mais dinheiro e só vai colocar dinheiro, o maior fundo de investimento, se as empresas pensarem nessas 3 coisas, o que nós estamos esperando para pensar no próximo? E para nós cristãos, isso é tão básico, isso é tão primordial no nosso chamado com Deus, que a gente está à frente. Então eu quero dizer para você que se você é cristão hoje, você está à frente do mundo. Se você teve um real encontro com Jesus e com o Evangelho de Jesus, você está à frente. Mas estar à frente do mundo, como provavelmente você vai escutar, e eu insisto para você em escutar a palavra do pastor Sidney, que faz um comparativo incrível, estou dando um spoiler da palavra dele, é dizer o seguinte: o modelo de liderança mudou. Estar à frente é estar junto. E estar junto é estar preocupado com tudo o que está acontecendo no mundo. Então você como cristão, assim como eu, nós estamos à frente porque Deus nos chamou e o reino de Deus chegou na nossa vida primeiro. Pensar nisso é pensar que é impossível manter uma sociedade onde uma pessoa demora 3 horas para chegar no trabalho dela e outras demoram 15, 20 minutos. Aí você vai dizer: pô, Thiago, mas isso é uma questão de dedicação? Isso é uma questão de mérito? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu não estou aqui para dizer e pregar contra o mérito. Muito pelo contrário, eu acredito nisso. O que eu acredito e o que nós como sociedade devemos fazer é garantir que o máximo de pessoas comecem do mesmo lugar. Não dá mais para a gente começar a construir riqueza, construir empresas, grandes corporações e grandes tecnologias explorando. Não dá mais. Porque nós temos um contingente de milhares e milhões de pessoas no mundo vivendo na pobreza. Imagina se essas pessoas tivessem acesso ao mínimo acesso que eu, você e nossos filhos, e provavelmente os nossos netos vão ter. Imagina a quantidade de riqueza, de potência de criatividade, de potência de diversidade, de potência de inovação que nós iríamos ter. Então, quando Visão Mundial, e eu faço o meu trabalho, tem um lado humanitário e tem o lado da gente suprir a viúva, o órfão e a pessoa desesperada naquele momento. Mas tem também um momento, uma conexão de que nós acreditamos numa nova sociedade. Numa sociedade que não é todo mundo baseado no baseline, ou seja, na base. É todo mundo baseado no topo, o que todo mundo pode ser. É isso que Jesus disse para nós.
É isso que Jesus disse quando o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, meus irmãos e irmãs. É possível construir um mundo diverso, rico, inovador para todos e todas. Eu acredito nisso. Eu não consigo pensar o que será do mundo se nós não nos movermos para essa direção agora. Não é à toa que todos os grupos estão fazendo grandes doações, estão investindo. E isso não acabou. Porque a gente agora na pandemia, nós tivemos agora uma primeira série do que a primeira fase, que é basicamente suprir as necessidades básicas, mais básicas das pessoas. Mas nós vamos conseguir nós vamos começar a segunda fase, que é garantir que menos pessoas voltem para a extrema miséria. E isso não é uma coisa que a Visão Mundial ou organizações da sociedade civil, seja cristãs ou não cristãs, vão conseguir dar conta. É preciso dos empresários, é preciso dos pastores, é preciso dos profetas, é necessário os irmãos e irmãs que têm dinheiro, os irmãos e as irmãs que têm talento. Tem muita gente que fala o seguinte: pô, Tiago, mas eu vou doar o quê? Eu não tenho dinheiro, eu mal consigo, eu trabalho. Irmão, minha irmã, doe você. Doe você. Deus te deu um talento. Deus te deu um talento. Junto com a mensagem de Jesus, que o reino de Deus chegou, eu acredito que o Espírito Santo foi derramado em todos os seres humanos. Todos os seres humanos receberam o Espírito Santo após a cruz de Cristo. E essa confusão de que eu não sou o melhor ou pior é impossível, porque o Espírito Santo está em você. Eu duvido que quando você ora, clama e se conecta com Jesus, com o coração de Jesus, o Espírito Santo começa a te transformar e começa a tornar o seu talento exponencial. Porque a graça de Deus está sobre nós. Está sobre mim, está sobre você, está sobre minha esposa, está sobre minha filha. Está sobre meus irmãos, a minha casa. Então, junto com o reino de Deus, é chegado o Espírito Santo. E o Espírito Santo é algo que Deus nos deu, que é maravilhoso. É a capacidade da gente ajoelhar os nossos joelhos, levantar a nossa oração e Jesus receber e Deus receber a nossa oração e nós recebermos o abraço e a experiência de encontrar Jesus. Nós somos seres divinos. Porque o reino de Deus chegou e o Espírito de Jesus e o Espírito de Deus também. O Espírito Santo está em nós. Nós somos mensageiros da boa nova de Jesus. E a boa nova de Jesus nesse tempo de pandemia e nesse tempo de pós-pandemia se chama generosidade e transformação. Então eu queria deixar para você essa reflexão. O reino de Deus chegou. Chegou na nossa casa, chegou na nossa família, na nossa comunidade, na nossa empresa e na nossa sociedade. O reino de Deus chegou. Nós temos que transformar isso aqui em outra coisa. Nós temos que ter mais gente transformada, mais gente rica, mais gente inovadora, mais gente produzindo startup, mais gente produzindo riqueza. Isso é possível se a gente repartir. Não é à toa que eu disse e repito que o maior fundo de investimento privado decidiu que vai investir. Há anos atrás, falar sobre social era uma coisa para poucas pessoas. Falar sobre meio ambiente era para poucas pessoas. Mas a gente vai ter que falar para muita gente. Não é possível a gente continuar vivendo do mesmo jeito. E o meu convite para você e para mim é que nós possamos, todos os dias, nos ajoelhar, orar, clamar, pedir para que o Espírito Santo nos transforme, nos lembre da mensagem de Jesus e que nós possamos ser palavra viva de que o reino de Deus chegou. Para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos irmãos, para os nossos cunhados, para os nossos filhos e esposa, para a nossa comunidade, para a nossa empresa. Eu quero dizer para você, você está à frente. E está à frente porque a mensagem do futuro já tinha chegado para nós há muitos anos atrás. O reino de Deus chegou. Jesus está nos esperando para fazer e causar uma grande transformação nesse mundo. Eu peço para Ele todos os dias que eu não fique de fora. Que você não fique de fora.
que minha família não fique de fora. Nem das bênçãos da transformação e nem de fazer parte da transformação. Então eu queria dizer para você hoje seja a transformação, seja o embaixador do reino de Deus. Não é possível mais nós construirmos empresas, grandes corporações, sem pensar na transformação e no próximo. Não é possível. Esse é o grande chamado de Jesus. Eu quero deixar essa mensagem com você e dizer que é uma bênção eu poder compartilhar e ser abençoado enquanto eu compartilho. Isso começa em mim, não é fácil, mas também não é difícil, porque Jesus veio e Jesus fez. E Jesus disse que nós faremos coisas maiores e melhores e mais incríveis do que Ele já fez. Então vamos acreditar nisso. E nesse momento de pandemia a gente arregaçar as nossas mangas, trabalhar, construir, mas repartir. É isso que eu queria dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe, que Deus esteja contigo, com a sua casa e que não falte nada. Não vai faltar, se nós repartirmos. Um grande abraço e espero ver vocês um dia e receber o abraço de vocês e poder dar um abraço de vocês. Muito obrigado. Amém. World Vision is an agency. We serve everyone. We're here in the middle of all these problems and needs. Coronavirus cases continue to rise. Critical protective gear is running low. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente poder estar junto, ainda que remotamente, é um privilégio para mim poder servir. Eu estou muito alegre de estar com vocês e muito grato ao pastor Sidney e a toda a organização da Conferência Target. Para mim é mesmo uma honra, eu me sinto como um anão em meio a gigantes. Então eu estou assim, com temor e tremor, mas também com muita alegria e um senso de privilégio enorme. E a gente vai compartilhar sobre espiritualidade, dentro desse contexto todo que nós estamos vivendo, um tempo muito desafiador para todos nós, um ano muito difícil, mas que a gente pode crescer muito, aprender muito. E eu tenho crescido muito com Deus, aprendido muito, e sei que você também, e espero compartilhar alguma coisa da parte de Deus com você. E eu queria falar com a gente sobre a verdadeira espiritualidade. Eu creio que tem um livro na Bíblia que ajuda muita gente a meditar sobre isso. É o livro de Jó, a história de Jó. É uma história que leva a gente a meditar sobre uma verdadeira espiritualidade. A gente tem pouco tempo, não vai dar para eu ler muitos trechos, mas você conhece um pouco a história de Jó. Daqui a pouco eu quero fazer um resumão para você, para a gente poder conversar um pouco a respeito do que Deus nos ensina nessa palavra, nessa história, e o que a gente pode levar para a nossa vida num tempo tão desafiador como esse. Então, o livro de Jó ele vai narrar para nós uma das experiências espirituais mais marcantes, mais dramáticas que uma pessoa pode viver. Tem um livro do pastor Ricardo Barbosa chamado O Caminho do Coração, e nesse livro o pastor Ricardo leva a gente a uma percepção mais abrangente da história de Jó, porque geralmente a gente olha para a história de Jó e a gente fica focado na questão do sofrimento, mas a gente tem que ser levado a entender o que Deus quer nos ensinar com aquela história a respeito da espiritualidade. Então, o pastor Ricardo ajuda a gente. Quando eu li esse livro, eu fui muito inspirado e quero compartilhar com você um pouco daquilo que impacta a minha vida e o que as Escrituras podem ajudar a gente. Então, para além dessas percepções de sofrimento, de problema do mal que o livro de Jó nos traz, a história dele fala sobre a relação do homem com Deus, a relação de Deus com a humanidade, da humanidade com esse Criador. E fala dessa relação em meio às complexidades da vida. Então, está lá a história de Jó, um homem que está tudo certo com ele, mas
de repente fica tudo uma bagunça, ele não sabe de onde que ele está sendo atingido, vem várias complexidades da vida, e a grande pergunta que fica é: como fica então a nossa relação com Deus em meio às complexidades da vida? E eu posso dizer então que esse momento que a gente está vivendo é um momento de grande complexidade. Provavelmente a nossa geração, principalmente a minha geração, nunca viveu algo nem parecido. A gente só vê nos livros, a gente só vê nas histórias. A nossa nação não tem um histórico de guerra. A gente não sabe se portar bem em momentos como esse. Nós temos dificuldade de acatar ordens. Então, para nós é um grande desafio viver um tempo como esse que a gente já está vivendo há mais de 6 meses, numa situação nunca antes vivida. E então o livro de Jó, que foi uma complexidade muito maior do que a gente está vivendo, pode ensinar para nós algumas coisas. Então, eu acho que momentos como esse que a gente está vivendo leva a gente a fazer algumas perguntas, algumas reflexões, tem que nos levar a pensar sobre pelo menos assim, 3 perguntas, né, que seriam: quais são as bases do nosso relacionamento com Deus? Qual é a base do seu relacionamento com Deus? Como que você tem construído a sua relação com Deus? Qual é o lugar de Deus na sua experiência espiritual? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas, e tempos como esse levam a gente a pensar sobre essas coisas. E quando tudo é tirado de nós? E quando as nossas seguranças são removidas? E quando aquele falso senso de controle é tirado das nossas mãos? Onde que fica a nossa relação com Deus? Como é que fica isso na nossa vida? A gente é levado a pensar sobre os verdadeiros motivos da nossa relação com Deus. Então eu quero resumir a história de Jó com vocês. Você bem conhece. Jó era um homem temente a Deus, fazia os seus sacrifícios, tinha uma vida de devoção. Jó era tão fiel que ele fazia sacrifícios pelos pecados que os filhos dele pudessem ter cometidos. Ou seja, sem saber se os filhos dele cometeu mesmo, ele fazia sacrifício por esses pecados. Tamanho era o temor de Deus que Jó tinha. E o livro de Provérbios vai dizer para nós que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é o temor a Deus. Então, Jó era um homem sábio, Jó era um homem temente, Jó era um homem devoto, Jó era um homem fiel. E Satanás então vem numa conversa com Deus e Deus pergunta para Satanás: viu meu servo Jó? E aí ele fala assim: eu vi. Ele está bem, né? Mas ele está bem porque o Senhor dá tudo para ele. E aí Deus fala assim: não é só por isso. Pode então remover as coisas de Jó e a gente vai conhecer o coração de Jó. Uma coisa que eu queria te dizer para que você não se desespere, e essa é uma coisa às vezes mal contada na história de Jó, antes da gente entrar nos pontos aqui, é que foi Deus quem tocou no assunto de Jó. Isso é muito importante para nós. Nada veio sobre a vida de Jó que Satanás queria. Só veio sobre a vida de Jó o que Deus queria. Quem tinha um trabalho para fazer na vida de Jó era Deus. Foi Deus quem perguntou: viu o meu servo Jó? Não foi Satanás que começou essa conversa. E aí Deus colocou Satanás para fazer um trabalho que só um Satanás pode fazer. Mas quem estava querendo trabalhar a vida de Jó era Deus. Isso tem que tranquilizar a gente, isso tem que consolar o nosso coração. Porque senão a gente desespera, a gente fala assim: poxa, qualquer momento Satanás pode ir lá entrevistar a Deus a respeito da nossa vida e as coisas acontecerem. Não, quem está fazendo um trabalho na minha e na sua vida, quem está fazendo um trabalho na história, quem estava fazendo um trabalho na vida de Jó, era Deus. Como diz o teólogo Leslie Newbegin, ele vai dizer que de tempos em tempos, Deus chacoalha a história, usa a história, para chacoalhar a igreja. Deus usa a história para chacoalhar a igreja. E tem muitos de nós cristãos arrogantes que estamos achando que Deus está chacoalhando o povo do mundo. Deus está falando com a gente, irmãos. Deus está falando com o seu povo, a sua família. Estejamos atentos para perceber o que Deus está falando conosco, uma verdadeira espiritualidade. E tem 2 coisas, pelo menos, que eu quero ressaltar na história de Jó com você. A gente vai ler um pequeno trecho aqui, mas antes de ler o trecho, a primeira coisa que eu quero ressaltar com você é que Jó trabalha na nossa vida o problema das motivações. Então, como eu acabei de dizer, o próprio Deus endossa a vida de Jó. Quem puxa o assunto de Jó com Satanás é Deus. Ele vai falar da sua integridade, vai falar da devoção de Jó, vai falar da piedade. Deus afirma para Satanás que não tinha ninguém na terra semelhante a Jó. Ou seja, não há dúvida de Deus em relação à vida de Jó. Provavelmente, se Deus fosse um chefe, como
muitos irmãos percebem Deus, a dificuldade da gente discernir Deus como um pai, e muitos de nós ficamos com um Deus chefe. Se Deus fosse um Deus chefe, provavelmente Jó seria o funcionário do mês. Jó teria o retratinho na parede. Mas graças a Deus que a nossa relação com ele não é assim. A nossa relação não é com um chefe. A gente não quer ficar sendo aprovado pelo nosso bom comportamento. A gente quer que Deus conheça o nosso coração. Então Jó é o escolhido de Deus para ser usado diante de Satanás como um exemplo de integridade e de temor. Deus queria revelar para Satanás a possibilidade da humanidade viver uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira relação com esse Deus, uma relação de coração, com motivos alinhados e com temor a Ele. Mas aí, diante disso, Satanás lança uma dúvida, está no verso 9 do capítulo 1 do livro de Jó. Olha só a conversa. Será que Jó, a dúvida de Satanás, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e o fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. A dúvida então de Satanás é em relação às motivações de Jó. Satanás não colocou aqui em xeque a questão da integridade, da devoção, da piedade. O que Satanás está trabalhando é o coração de Jó. Ele não crê que é possível alguém adorar a Deus desinteressadamente. Satanás acha impossível qualquer pessoa ou qualquer ser relacionar-se com Deus por quem ele é. O que Satanás está questionando na vida de Jó são as suas motivações. Ele tem crise com o coração de Jó. Ele acha que é impossível alguém amar a Deus, ser fiel, ser íntegro, somente porque Deus é Deus. Ele acha que a integridade de Jó era apenas um bom negócio para Jó. Então, assim, lógico que Jó é fiel. Está tudo dando certo para ele. Isso é um bom negócio para ele. E aqui, então, fica uma denúncia dos nossos dias. Porque, infelizmente, parece que para muitos dos cristãos, a relação com Deus é um bom negócio. É só isso. Se eu entregar meu dízimo, eu vou receber 10 vezes mais. Se eu for um homem temente, a minha família será protegida. Se eu fizer sacrifícios, a campanha X, a campanha Y, então Deus protege a minha saúde, o meu patrimônio e a minha família. Parece que é simplesmente um bom negócio, ou seja, andar com Deus se resume a ser favorecido por Ele. E é verdade, nós somos favorecidos por Deus. A Bíblia diz que Deus nos abençoou e disse. Deus não disse para que fôssemos abençoados. Deus nos abençoou anteriormente e então disse as coisas que a gente podia viver, fazer por Ele, trabalhar. Mas como seres abençoados e não como buscadores de bênção. Deus fez de nós já seres abençoados. A vida com Deus é uma vida de favor mesmo. Mas a vida com Deus não pode se resumir a isso. A essa busca, justamente porque isso já aconteceu. A gente não precisa ficar focado só nisso. Então, Satanás não lança dúvidas sobre a integridade e o temor, mas ele lança dúvidas sobre as motivações, as expectativas e os interesses. E aí é claro que vai ficando evidente para nós a própria crise de Satanás com Deus. Ele queria se justificar. Para Satanás, então, a espiritualidade verdadeira é impossível. Alguém que se relaciona com Deus de maneira desinteressada, que não tem desejo de recompensa, não é possível para ele. A grande questão, o ponto central de Satanás é: a gente consegue servir e adorar a Deus por nada? Você consegue servir a Deus e adorá-lo por nada? Somente porque Ele é Deus? E aí surge uma pergunta devastadora para mim e para a sua vida. Satanás tem razão? E aí? Satanás tem razão? A gente se aproxima de Deus por causa das vantagens? A gente se aproxima de Deus por causa das benesses? Qual é o motivo da minha e da sua relação com Deus? Na história de Jó, ele então começa a sofrer diversas perdas combinadas ali entre Deus e Satanás, e isso é importante, combinadas. É importante a gente saber que Satanás só faz na vida de Jó o que Deus permitiu.
Deus não está desavisado. Deus nunca é pego de surpresa. A Bíblia começa com a afirmação das mais poderosas de todas. No princípio, Deus. Está lá em Gênesis. Deus está antes, Ele é anterior, Ele é a causa. Nada o pega de surpresa. E aí ele começa então a perder essas coisas combinadas. Mesmo assim, ele não demonstra afastamento ou revolta de Deus. Jó revela que o seu temor e a devoção a Deus são maiores do que os seus bens e a sua saúde. Essa história não é tão simples assim, ela tem um longo trecho das discussões, dos embates de Jó com ele mesmo, com os seus amigos, com a sua esposa. Mas a gente sabe que lá no fim da história de Jó, ele vai reconhecer que ele foi trabalhado por Deus. Ele fala, olha, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Agora eu conheço de fato. Agora eu conheço e sou conhecido. Jó, então, não sabe pelo que ele está sofrendo. Aparentemente não tinha nada que explicava a sua situação. Não havia nenhum motivo que Jó entendesse assim, né, que ele tinha feito alguma coisa que merecesse o que ele estava vivendo. E aí o mais devastador de tudo é que Deus se cala diante de Jó ao longo da maior parte da história. Que situação dura, irmãos. E quantos de nós, no meio disso tudo, talvez você perdeu o negócio, talvez você perdeu um ente querido, talvez você mesmo ficou dias na UTI, talvez você esteve frente a frente com a morte, viveu dias duros. E o silêncio de Deus. E às vezes a gente tem que lidar com isso. Mas o que eu quero te animar é que isso faz parte do desenvolvimento de uma verdadeira espiritualidade. Isso faz parte do aprofundamento da nossa relação com Deus. E no caso de Jó, então, além de perder tudo que tinha, Jó ainda tem que lidar com o silêncio de Deus, que provavelmente é das piores dores. A gente perde gente querida, a gente perde patrimônio, a gente perde a saúde, mas perder a presença de Deus, a voz de Deus, a orientação de Deus, isso é devastador. Jó chega nesse ponto, sendo provado nas suas motivações, nas suas expectativas, nas causas dos seus sentimentos. E aí eu quero ir para o segundo ponto, assim, para a segunda coisa que a gente pode aprender nessa história. É que a gente aprende a depurar, a refinar a nossa relação com Deus. E eu creio que tempos como esse, tempos de pandemia, tempos difíceis, tempos de crise, é tempo da gente refinar, da gente depurar as nossas relações com Deus, com os outros, com as coisas. Quantos de nós não estamos percebendo que a vida pode ser mais simples? Quantos de nós agora ficando mais tempo dentro de casa percebemos o tanto de entulho que a gente está juntando, que não precisa, coisa que dá para doar, para jogar fora. Refinar, depurar. Então eu quero que a gente perceba aqui que o que está em jogo não é apenas a integridade, o comportamento de Jó. Se ele vai na reunião certa, se ele fez a campanha certa, se ele ora com as palavras certas, se ele lê a Bíblia nos horários combinados. Não é somente o seu comportamento ou a sua integridade, mas é a relação. O que está em jogo aqui é uma relação. A relação de Deus com Jó é a relação de Jó com Deus. A relação entre Deus e os homens, uma relação livre, uma relação desinteressada, é isso que está em jogo. Uma relação que acontece somente por quem essas pessoas são na relação. Deus sendo Deus e nós sendo nós. Não por benefícios, não por competências, não por capacidades. Não é uma relação que melhora porque você agora acrescentou mais um horário de devoção ao seu dia. Você fazia só uma oração, agora você faz 2. Você fazia uma leitura bíblica de 5 minutos, agora você faz 15. Não é só uma questão de comportamentos acertados, capacidades desenvolvidas, acertos e erros. É uma relação. É isso que está em jogo. A gente não pode, meu irmão e minha irmã, viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. Em nome de Jesus, eu vou repetir isso. Nós não podemos viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. E qual é a espiritualidade que dá razão a Satanás? Uma espiritualidade pautada nessas coisas. Incapacidade, comportamento, erros, acertos, desempenho. Só na parte que todo mundo vê. Eu não sei se vai ficando claro para você, então, Satanás tentando justificar a sua própria queda, dizendo assim, ninguém consegue.
Ninguém consegue, mas Deus está falando para ele, eu fiz um ser que por causa da minha habitação, da minha presença neles, eles conseguem. Ele não aceita, Satanás não aceita ser possível existir uma relação com Deus, onde as motivações não sejam o benefício, o ganho, a retribuição, ou seja, o comércio. A própria esposa de Jó não está conseguindo assimilar isso tudo. O capítulo 2, verso 9, a esposa de Jó vai dizer assim, então a mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E aqui não é uma crítica ao gênero, tá, irmão? Aqui é a história sendo contada. É o desafio que a gente tem, tanto na nossa espiritualidade, quanto as pessoas ao nosso redor, que ficam querendo encontrar essa causa e efeito. Como se Deus fosse tão frágil, que o meu erro o afete nas suas motivações, ou o meu acerto o corrompa. Que eu possa, então, no comportamento acertado repetido, converter Deus aos meus favores. Não, eu não posso. A santidade de Deus é isso, Ele não muda. Eu posso sair da situação mais suja e ir até Deus e Ele é o mesmo. Eu posso sair da situação mais transcendente e ir a Deus e Ele não está mais emocionado comigo. Ele é o mesmo. Esse é o grande desafio para nós. Relacionar com Deus por quem Ele é e por quem nós somos nessa relação. E aí as pessoas ao redor de Jó, infelizmente, somavam pontos para Satanás. Satanás estava ali na torcida, olha lá, é isso mesmo. Mas Jó estava tentando ali, estava resistente. E aí ficou uma observação importante para mim e para você, porque é claro que eu não sei se eu e você somos tão diferentes assim, tão melhores do que os amigos de Jó ou a esposa dele. Para ser bem honesto, algumas vezes eu me acho pior. Por muito menos, talvez, eu teria duvidado da bondade de Deus. A situação de Jó, como eu disse no início, é uma situação muito dramática, muito complexa. Provavelmente ninguém viveu o que Jó viveu. Perguntas que vêm na nossa mente assim, para que servir a Deus? Qual a finalidade da nossa integridade? Para que a gente vai manter nisso aqui? Com honestidade? Com essa relação? Se você soubesse que a sua oração não afeta nada em Deus, você continuaria orando? Só pela relação com Deus? São perguntas profundas que a gente precisa fazer, porque essa é a verdadeira espiritualidade. Quantos de nós, cristãos, temos abandonado a fé por muito menos do que o que Jó viveu? Quantos de nós entramos em crise existencial diante das calamidades, das perguntas não respondidas? Para muitos de nós, o sinal da presença de Deus são os ganhos que a gente tem. E parece que sem eles, a gente se sente órfão. Parece que se a minha vida não está sendo abençoada com ganhos materiais, com outras coisas nesse sentido, então eu me sinto órfão, abandonado. Meu irmão, minha irmã, sua situação está difícil. Você perdeu um ente querido, você está numa situação financeira complicada, você mesmo está enfermo, você está com doenças emocionais. Você não é órfão. Você tem um pai. Ele olha para você, ele conhece as suas dores, ele não só olha de longe. A Bíblia diz que Deus entrou na história. Lá em Filipenses, Colossenses, vai dizer para nós que Deus entrou na história, desceu às partes mais baixas da terra, se fez carne como nós, sofreu os assédios que nós sofremos, passou na carne, se sacrificou no madeiro para se identificar conosco, para se sacrificar por nós, para nos darmos livre acesso a essa família bendita, que eu e você fazemos parte, temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Nós não estamos órfãos, abandonados. Deus é conosco. Não é porque algumas benesses cessaram, algumas perguntas não estão respondidas, algumas calamidades aconteceram, que você e eu ficamos órfãos. Satanás caiu porque foi achado comércio no coração dele. Mas nós somos de outra natureza. A Bíblia diz que os anjos nos invejam. Não é que eles nos invejam, é o tipo da relação com Deus, com o Criador que a gente tem,
que é uma relação diferente, não é uma relação só de criatura e criador, é uma relação de pai e filho. Essa foi a maior revolução que Jesus ensinou quando ele ensinou a oração. Ensinou a gente a orar Pai Nosso. Isso já diz que sou filho, se sou filho sou herdeiro, se sou filho tenho pai, não sou órfão, não interessa a minha história de vida, se eu sou órfão nessa terra, eu não sou órfão. E isso já diz que não é meu, é um Pai Nosso, ou seja, além de ganhar um pai, eu ganho uma família. Já não existe mais o solitário, já não existe mais o individualista, porque agora somos inseridos num contexto familiar. A gente é de outra natureza, somos filhos, temos o Espírito, a gente sabe que a nossa filiação não depende de contexto ou de circunstância. Qualquer um que está aqui ouvindo agora e é mãe ou pai sabe do que eu estou falando. Não interessa o que o meu filho faça de rebeldia em casa naquele dia, ele não deixa de ser meu filho, ele não deixa de ser amado. Eu posso ficar entristecido, eu posso ficar decepcionado, eu posso chorar, mas ele continua sendo meu filho, ele continua tendo meu amor, ele vai continuar sentando na mesa na hora da refeição. A disciplina lá em casa, por exemplo, nunca é sobre a mesa. Na verdade, quanto mais disciplina, mais mesa ele precisa. Porque ele precisa mais da família, ele precisa mais das certezas, ele precisa cada vez mais entender que ele é amado independente das circunstâncias, do seu comportamento. Ele recebe a nossa tristeza, ele recebe a nossa face, às vezes desfalecida, ele recebe a nossa lágrima, mas ele tem o nosso coração. A nossa filiação, quem é filho sabe que a filiação não depende de circunstância. É um fato marcado na história, custou a vida de Jesus, somos inseridos nessa família. Eu quero concluir. Então, é importante a gente lembrar que o livro de Jó é o livro mais antigo das Escrituras. Provavelmente, eu creio que Deus estava ensinando para a gente, já na largada. O Senhor está revelando o paradigma de espiritualidade. É assim que eu quero que seja a nossa relação. Uma relação por quem eu sou e por quem vocês são. Uma relação desinteressada, uma relação de família, uma relação de pai e filho, uma relação do Criador com a sua criatura, uma relação de quem sabe do que nós somos feitos, como o nosso coração oscila, como nós somos frágeis. Mas justamente por isso Ele nos deixou o Espírito, para que a gente fosse fortalecido. Em Jó, no início, no primeiro livro, no livro mais antigo, Deus está dando o tom da espiritualidade. É assim. É uma relação por quem nós somos nessa relação. A gente tem alguém que foi perito, alguém que foi perfeito nessa relação. Em tudo que a gente está estudando aqui, alguém conseguiu. Porque Jó não conseguiu. A gente não pode colocar Jó num lugar que ele não está. Jó flertou. Jó vacilou na sua fé. Jó teve momentos onde a fé dele caiu. Mas a gente teve um que superou. E é por causa dele que a gente está aqui. Senhor Jesus Cristo. É por causa de Jesus. No seu momento mais tenso e desesperador, ele não negociou. Ele não negociou a sua relação com Deus. Estava tudo caindo ao seu redor. O mundo estava acabando, literalmente. A saúde dele estava acabando. As pessoas amadas estavam o abandonando. Ele foi traído pelos mais íntimos, que não foi só Judas. Mas ele não negociou a sua relação com Deus. Ele não decidiu pelos benefícios, ele não decidiu pelo poder, ele não decidiu pelo reconhecimento. Quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele não cedeu ao reconhecimento, ao poder, ao que ele podia fazer. E quando ele estava no madeiro, e a caminho também do madeiro, ele não negociou. Ele não pensou nesses benefícios, ele não pensou no seu reconhecimento, ele não pensou nas suas capacidades, no desempenho da sua relação, ele não ficou com vergonha, falou, meu Deus, o povo está vendo eu desse jeito aqui, que vergonha, meu desempenho está lá embaixo. Não, Jesus não pensou sobre isso, talvez até pensou, né? Mas ele não cedeu, ele não negociou. Ele mostrou que a sua relação com o Pai valia porque Deus era Deus. Porque Ele era Ele naquele momento, daquele jeito, era isso que tinha que ser, somente isso e nada mais. Jesus é o nosso modelo. Ele é o modelo da verdadeira espiritualidade. Nós somos chamados a ser como Ele e viver como Ele.
Na verdade, nós somos chamados a primeiro vir a Ele, né? Se você que me ouve ainda não teve um encontro profundo com Jesus, nós somos chamados primeiro a estar com Jesus, aí depois a gente vive com Ele, e depois a gente vive como Ele viveu. Então nós somos chamados a isso, a estar com Ele, ser como Ele, viver como Ele. A gente tem hoje então a oportunidade, eu e você, porque essa reflexão também fala profundamente ao meu coração. Eu e você temos a oportunidade de regular a nossa relação com Deus. Quem sabe no meio desse caos todo que a gente está vivendo, essa oportunidade está sendo nos dada, de regular o nosso coração, a bússola do nosso coração ser ajustada e mirada para o autor e consumador da nossa fé, mantendo os olhos fitos em Jesus. A oportunidade de regularizar essa relação. Então eu quero retornar àquelas perguntas do início e orar com a sua vida. Qual tem sido a base do seu relacionamento com Deus? Como que você tem construído a sua relação com Deus? Você tem a sua base, a sua relação com Deus baseado nas suas benesses, nas bênçãos, nos presentes, nos acertos de comportamento, na reunião acertada, na campanha que você fez? Quais são as bases? Como que você tem construído? Qual é o lugar de Deus na sua experiência espiritual? Qual o lugar de Deus na sua vida? É o lugar de acessar quando as coisas estão ruins e difíceis? Ou é o lugar dessa relação prazerosa de um filho com o pai? Nós estamos sendo chamados a viver a verdadeira espiritualidade. Jesus é o nosso modelo, a história de Jó é um paradigma, e hoje está sendo nos dada a oportunidade da gente regular a nossa relação com Deus. Amém? Eu quero orar com você, espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, que ela encontre lugar no seu coração e dê muitos frutos, para que nós vivamos uma experiência, uma vida, uma espiritualidade que não dê razão a Satanás, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Atende o nosso clamor, Deus. Nós não queremos viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. Não queremos, ó Deus, essa espiritualidade de comércio, de troca, de benesses, de comportamentos. Nós queremos, ó Deus, a circuncisão do coração. Trabalha, ó Deus, o nosso coração, corrija a bússola do nosso coração, faz ela apontar para Jesus e a gente manter os olhos fitos nele. Que o Senhor possa regular hoje a nossa relação com o Senhor. Eu quero, Deus, eu quero e sei que meu irmão, minha irmã que está aqui junto hoje quer também. Então, em nome de Jesus, acolhe o nosso clamor. Nós sozinhos não damos conta, mas em nome de Jesus, por meio de Cristo, no sacrifício dele, através do Espírito, a gente dá conta. Então, faz isso, ó Deus. Ouve o nosso clamor, nós queremos viver a verdadeira espiritualidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a alegria está junto. Eu espero que você tenha gostado muito das palestras que aconteceram até agora. Daqui 15 minutos nós vamos para os workshops e vamos mudar de ambiente. Você está aqui no YouTube e nós vamos para uma sala no Google Meet. Vai aparecer aqui os links para você que não se inscreveu e você que está inscrito, você já recebeu por e-mail. Lembrando que quem se inscreveu com antecedência terá um bônus para inscrição no próximo ano. Mas todos podem participar agora dessa sala. Então fica atento, clica, entra, o preletor e o moderador estão esperando por você.